Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Jesus. Alguém pela primeira vez aqui na nossa casa no dia de hoje? Qual é o seu nome? Maria Vitória. Maria Vitória, seja muito bem-vinda, Maria Vitória. Os outros também, todos muito bem-vindos. Mais alguém novo? Encarnado, tá, gente? Desencarnada não. Como é de praxe, às sextas-feiras, nós cantaremos duas musiquinhas, duas músicas, né? Musiquinha parece sempre pejorativo, né? Duas músicas, nós podemos acompanhar, que fazem parte da harmonização do nosso estudo da noite, tá bom? Então vamos lá? Onde
sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me deu nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama, mas o que eu posso ser? Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então eu calmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me deu nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama, mas o que eu posso ser? Jesus me ama, mas o que eu posso ser? Bem, meus irmãos, para darmos continuidade e mantermos esse clima de harmonização, nós vamos convidar o nosso irmão João para fazer a leitura da página de abertura do nosso estudo da noite. Boa noite a todos. A página do livro Vigiai e Orai, autoria Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Misticismo e rituais. Misticismo e rituais exteriores não te auxiliam por dentro. Não te apegues a qualquer prática exterior de crença. Seja a consciência do teu altar de oferendas a Deus. Os benfeitores espirituais sempre encontram o endereço de quem trabalha no bem dos semelhantes. A fé dispensa qualquer culto formal. Nada é mais forte que o poder curativo da prece. Quando se tem mérito, das mãos de um criminoso se recebe a bênção. Esclarece-te.
Não te permitas explorar pelos falsos profetas. Atitudes místicas e rituais não substituem a postura íntima da alma em sua referência ao Criador. Obrigada, companheiro. Vamos aproveitar então este momento para elevarmos os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiães. Então vamos respirar profundamente, ouvindo esse fluido cósmico universal, para fazermos a conexão com o divino. Deus de infinita misericórdia, bondade, amor, mansidão, Mestre amado Jesus, que estás conosco em todos os momentos, que nos guarda, nos guia, nos orienta para que tomemos as melhores decisões, para que usemos sabiamente o nosso livre-arbítrio. Nós lhe somos gratos pelo dia de hoje, pela tua presença amiga e amiga entre nós. Gratidão, Pai. Pedimos, ó Pai, que ampare, proteja, intua, que esteja presente em todos os momentos entre nós, principalmente ao outro João, nosso companheiro de jornada, que eles possam falar claro, manso, tocando os nossos corações com o estudo que trouxeram com muito carinho para todos nós. Que possamos sair daqui mais convictos do teu amor, mudando as nossas atitudes para melhor. Abençoe a todos nós, a cada lar aqui representado, e que possamos unir forças para a jornada que temos pela frente. Se conosco, Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Então, o tema da noite de hoje, daí a dupla, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu tenho uma página muito bem escolhida, viu, João? Parabéns. Então, vamos lá. Quem vai começar? A dupla ou... Seja bem-vindo, Boa. Seja bem-vindo, companheiro que veio pela primeira vez na casa. Vou dar meu boa-vindo para você também. Vamos lá. Falando aqui sobre o Livro dos Espíritos. Então eu vou falar a pergunta, do 541 do Livro dos Espíritos. Deixa eu botar na página, acho que eu me perco. Os espíritos durante os combates. Durante uma batalha, há espírito assistindo e amparando cada um dos exércitos. Isso, a pergunta é feita de Kardec, a espiritualidade. O espírito responde: sim, e que eles estimulam a coragem. Então, em momento nenhum nós estamos desamparados, estamos sempre amparados pelos espíritos. Nós, em momentos alguns, estamos sozinhos ou desamparados. A todo momento há um espírito que nos acompanha, seja em qualquer situação, na paz, na guerra, há sempre um espírito ao nosso lado. Durante uma batalha, existe espírito que assiste, espírito que combate, espírito que instigam
para o mal, e outros que pedem clemência. Um exemplo disso são as guerras que vivemos hoje pelo mundo. Porque a guerra nada mais é do que uma demonstração da nossa imperfeição espiritual. Ela nasce do egoísmo que habita em nossos corações e do orgulho humano, da nossa capacidade de domínio e submissão. Mas o que mostra a espiritualidade é que, acima de tudo, está Deus. Nada acontece sem que Ele queira, até mesmo uma guerra. Pois Ele sabe que, eventualmente, o homem irá evoluir e viver em paz. Entretanto, as guerras não cessam ainda porque elas vivem em nosso sentimento. É difícil reconhecermos esse sentimento. O sentimento do conflito ainda habita nos nossos corações. Corações humanos, perdão. Nas famílias, nas comunidades, para com a natureza e os animais. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 18. Nós atraímos sempre tudo o que desejamos e profetizamos. Para que estenda essa guerra, é muito fácil. Cabe nós não sermos agente passivo, mas sendo criatura que estimula o amor. Eu fiz uma síntese pegando essa parte do espírito durante o combate, porque fica mais fácil a gente conversar, passar o conhecimento. Existem outras perguntas também do Kardec, a espiritualidade, como a 542. Ele pergunta: pode alguns espíritos influenciar o general na percepção dos seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Pode influenciá-lo nesse sentido, como na relação a todas as concepções. Na pergunta 546, no mundo dos combates, no tumulto do combate, que se passa os espíritos que se cobrem, continuam após a morte, há interesses pela batalha, quando ele supõe que ele vem a falecer a guerra, ou desencarna. Aí a resposta: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Esse que continua, ele se encontra no momento que ele acha que ele não está morto, que ele não faleceu, que ele não sucumbiu na guerra, não desencarnou, e ali ele vê outros espíritos que estão lutando, justamente o que fala, né? Como eu falei no 541. Dá-se, tem uma nota aqui de Kardec, interessante passar para o senhor. Dá-se nos combates em que todos os casos de morte violenta, no primeiro momento o espírito fica surpreendido e como que atordoado, julga não estar morto. Foi o que eu comentei, ele acha que não está morto e quer continuar a batalha. Percebe-se que ainda toma parte da nação e continua ali na guerra do país. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, aqueles que passam, foi sucumbido na guerra, tem a noção de que se encarnou, que não está naquele momento, ele realmente se afasta. Falando aqui de pactos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, pergunta 549. Kardec pergunta a espiritualidade: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Ora, ele responde: não existe pactos na maneira como nós conhecemos.
o que existe é a simpatia entre as vibrações e intenções que projetamos pela sintonia. Então, tudo é sintonia. Tudo na nossa vida é sintonia. Se nós vibrarmos numa sintonia baixa, vamos atrair coisas que não é desejável para nós. Então, é sempre manter uma sintonia boa, sempre em oração, fazendo o caminho certo, o caminho do bem e seguindo. Vibrações, projeção pela sintonia. Ideias e emoções. A partir do momento em que nós vibramos em outra faixa, não existe mais o interesse por parte daquele espírito. Ok, vibramos uma sintonia mais alta, a espiritualidade de baixa vibração não vai se aproximar da gente. Então, é o que eu falei, sempre em sintonia, uma sintonia alta, sempre em orações, praticando bem, praticando o Evangelho, seguindo a doutrina. Mas isso não existe aqueles que precisam passar por provações e momentos de dificuldade. Nada existe no mundo da matéria que afaste de espíritos inferiores, a não ser a luz dos pensamentos. A luz dos pensamentos. Precisamos buscar uma postura diferente se quisermos viver pelo bem. Aqueles que chamam o espírito maus passam a ser merecedores desse espírito, mas o outro só me influenciará se eu permitir entrar na má sintonia. Foi o que eu falei, se baixar a sintonia, né, você acordou, está de mau humor com alguma coisa, vem alguém que te aborrece, aí vem só aborrecimento, aí você tem que refletir, pô, isso não é para mim. Aí tem oração, faz uma oração e segue uma leitura do Evangelho, vem outra sintonia para não dar essa entrada de espíritos inferiores, de baixa sintonia. A pergunta 549, Kardec pergunta: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não há pacto. Há, porém, naturezas mais que simpatizantes com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabe como há de fazer? Chames então os espíritos. Chames então por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta pela ação da sua vontade. Porque é o mal dele, deseja o mal dele, se a minha espiritualidade muito me ajudar, deseja tudo de mal para ele, mas ele está em outra faixa de sintonia. Não vai ser atingido pela maldade que eu quero fazer com ele. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto é que consiste o pacto. Tem uma nota de Kardec, para finalizar. Kardec diz: o fato de um homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, e não de estipulação quaisquer que com eles façam. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simples existência entre o indivíduo e a natureza má e espírito malfazejos. Espírito ruim, espírito que só veio para, não tem propósito, veio para bagunçar mesmo. Então, é aquilo,
sintonia, andar praticando o Evangelho, seguindo a doutrina e pensar positivo, não sair da fenda do bem, procurar não desejar mal a ninguém, seguir. Essa é a parte da doutrina, é amor. Amar sempre. Né? E aí encerrar a minha parte e passar para o companheiro João. Continuidade ao estudo, nosso estudo ele se dividiu. A primeira parte, o companheiro falou os espíritos durante o combate, depois ele falou sobre os pactos. E o companheiro traduziu o que Kardec falou: não existe pacto, é uma analogia que é feita, mas existe uma associação de ideias que pode gerar uma situação de dívida, de agregação de valores. Por quê? Porque o nosso pensamento é tudo. A gente tem estudos muito importantes a respeito do pensamento. Segundo Leon Denis, o pensamento é a maior, um dos atributos do espírito, um dos atributos, né? Não é a maior potência da alma, porque a maior potência, segundo Leon Denis, é a vontade. Mas junto com o sentimento, pensamento, sentimento e vontade, eles formam um trio imbatível. É um trio imbatível contra qualquer influência negativa. Então, pacto na realidade não existe, mas existe uma associação de ideia, porque o que caracteriza realmente essa associação entre os homens e os espíritos desencarnados, espíritos esses que ainda são denominados maus, estão provisoriamente nessa situação, espíritos ainda ignorantes. O que caracteriza essa associação são os maus pensamentos, né? Essa troca de energias negativas. Aí vai caracterizar um pacto. Por quê? Porque o mundo espiritual e o mundo corporal, material, esse que nós vivemos, eles são interligados, eles estão em sintonia constante. Nós estamos em constante sintonia com os espíritos desencarnados. Então, dependendo da sintonia que a gente estabelece, dependendo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós vamos atrair aqueles espíritos que estão naquela faixa vibratória, que estão pensando dessa mesma forma, que estão sentindo as mesmas emoções que nós. Então a gente tem que cuidar muito do nosso pensamento. Nosso pensamento é muito importante. É no pensamento que a gente consegue se equilibrar ou desequilibrar. Então fica sob a nossa responsabilidade essa escolha. Se a gente quer escolher estar numa situação de equilíbrio ou não. Então esse pacto que Kardec traz para a nossa ideia é uma situação não convencional, aquele pacto do mundo corporal que a gente compactua, assina. Não é. A nossa assinatura é dos pensamentos.
ali que a gente forma uma espécie de pacto. E o que é que esses espíritos imperfeitos ainda, eles desejam de nós? Na verdade, o que eles desejam de nós é usufruir da nossa energia vital, da nossa vitalidade. Porque esses espíritos ainda estão muito materializados, estão muito se sentindo, necessitando muito das coisas materiais, vivendo ainda um mundo do qual eles ainda não se afastaram por conta da desencarnação. Então eles vão usufruir da nossa energia vital, da nossa vitalidade. É isso que eles ganham em troca. E isso nos enfraquece. Enfraquece fisicamente e enfraquece emocionalmente. Por isso nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. Precisamos estar sempre, como foi dito pelo companheiro, vigiando e orando. Procurar colocar a mão na charrua, no trabalho do bem, porque quando a gente se ocupa com o trabalho do bem, de auxiliar o outro, a gente está auxiliando a nós mesmos. E a gente está criando para nós uma espécie de proteção. A gente, em geral, quando a gente está trabalhando no bem, quando a gente está organizando os pensamentos para coisas positivas, a gente fica numa espécie de proteção dos amigos espirituais, não permitindo que nós sejamos atingidos por essas influências perniciosas, porque nós ainda estamos vivendo num mundo que é chamado de provas e expiações ainda, onde os espíritos que compõem vamos dizer assim, esse grupo de espíritos, tanto do mundo material como do mundo espiritual, eles ainda estão vivendo num sentimento de baixa vibração, de orgulho, de ciúme, de vaidade, de belicosidade. Então é preciso que a gente se policie, é preciso que a gente tenha cuidado com o nosso pensamento, para que a gente consiga realizar a nossa missão aqui na Terra com menos dificuldade, sem essas influências que podem nos conduzir para decisões equivocadas, que vão trazer um prejuízo enorme para nós e para todo o grupo onde nós estamos inseridos, a nossa família e tudo mais. Daí porque a gente precisa comungar nossos pensamentos com os bons espíritos, evitar criar essa moeda de troca. O pacto é uma moeda de troca. E qual é a moeda que a gente está oferecendo para esses espíritos? Quando a gente faz essas sugestões para que ele nos ajude em alguma situação que a gente queira efetuar, seja para prejudicar alguém, ou seja para galgar alguma situação que nos interessa, a gente está com um pensamento negativo, porque a nossa missão é nos esforçar, nos preparar para a gente alcançar o nosso progresso, sem que a gente precise usar esse subterfúgio. E quando a gente faz essas associações mentais, a gente, como moeda de troca, a gente oferece o quê? A nossa paz, oferece o nosso equilíbrio, e mais, a gente pode oferecer até a nossa saúde, porque eles vão sugar nossas energias. Então, por isso que Kardec fala para nós que nós precisamos refinar os nossos pensamentos, porque
refinando os pensamentos, direcionando a nossa caminhada para o bem, a gente está trazendo para nós a companhia dos bons espíritos e evitando o assédio dos maus. Vamos nos referir assim aos espíritos que Kardec menciona como maus nesse momento, né? Porque todo aquele espírito que faz esse tipo de associação pode ser considerado como um processo obsessivo, né? Então, é um espírito mau naquele momento, né? Porque está tentando obsediar, tirar a gente do caminho do bem. Então, é preciso que a gente tenha realmente cuidado, tenha conhecimento. A doutrina espírita, ela desmistificou tudo aquilo que antes se falava, não se falava somente em castigo, em pragas, não é? São associações que a gente faz e se permite a ser influenciado de maneira maléfica, não é? Nós damos o nosso contributo. Então, quando Kardec desmistificou, tirou essa cortina que encobria mostrando claramente que existe uma sintonia natural entre os espíritos desencarnados e nós encarnados, e que nós é que vamos fazer essa seleção através dos nossos pensamentos, das nossas ações. Por isso o cuidado que nós precisamos ter, inicialmente, com o nosso pensamento e depois com os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada e alcançar, né, realmente o objetivo da encarnação, que é o progresso. A nossa missão é progredir, é evoluir, né, conforme preparada a nossa reencarnação, né? Nós temos um planejamento reencarnatório, todos nós, e nós precisamos fazer a nossa parte para o nosso bem, para o bem daqueles que vêm conosco, que têm compromissos conosco, que são influenciados também, né, pela nossa atitude, pela forma como a gente vai se conduzir. Então, nós vamos para a questão 551, né, que é sobre o poder oculto, fala dos tarimães e dos feiticeiros. Kardec pergunta: um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. Quando a gente analisa nos dias de hoje, se Deus não permite, como tanto mal acontece na nossa sociedade, não é? A gente pode pensar assim. Não é? A gente vê tanta coisa ruim acontecer, né? Tanto mal acontecer. Parece que essa resposta não estaria de acordo com a situação fática da sociedade, não é? Parece que não está, mas está sim. Está sim. O que acontece é que nós próprios nos colocamos na condição de sofrer o mal. Porque quando a gente se associa, quando a gente permite, através das nossas condutas, dos nossos pensamentos, que a gente esteja em situações equivocadas, a gente sai dessa proteção, do guarda-chuva, vamos dizer assim, de proteção dos espíritos superiores de Deus. Não que Deus abandona a gente, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa seguir a nossa trajetória com os nossos esforços, com as nossas decisões. E quando a gente foge dessa proteção, não é que Deus esteja permitindo que o mal
aconteça. Nós é que escolhemos que aquela situação aconteça conosco. Nós é que escolhemos. A verdade é que em muitas situações, depois do desenvolvimento dos estudos, a gente vai tomando conhecimento que muitas situações a gente traz de outra encarnação. Não é? O espírito, ele é uma sucessão de encarnações para se chegar à perfeição. Então a gente reencarna, desencarna, reencarna e vai evoluindo até alcançar a perfeição que Jesus disse que nós chegaremos, né? Então, muitas vezes a gente traz questões que é preciso que a gente passe por aquelas questões. E muitas delas são situações de violência. Pode acontecer isso conosco. Situação de violência, porque nós já vivemos uma questão anterior que nos conduziu a ter que passar por essa situação, mas isso não é uma questão fechada que vai ter que passar. Pode ser que a gente venha a passar por aquela situação que nós já fizemos outro passar em outras existências, pode ser também, é verdade. A gente tem uma questão, não vou trazer o exemplo porque eu vou me demorar muito para trazer, mas André Luiz traz situação em que um companheiro precisava passar por uma morte bem violenta, em razão do que ele já tinha passado anteriormente. Mas aquele companheiro, ele na encarnação, ele foi uma pessoa tão boa, generosa com as pessoas, com a família, com todos, que ele recebeu uma espécie de moratória, ou foi atenuado ele não passar por aquela situação tão grave. O companheiro, ele tinha que, no exemplo, ele tinha que perder um braço, porque ele, na época escravagista, ele era dono de um senhor de engenho, e ele tinha acusado um daqueles escravos de ter furtado alguma coisa lá, algum objeto seu. E ele mesmo condenou aquele escravo que tinha que perder o braço, que ele furtou, ele ia perder o braço, e colocou o braço daquele companheiro no engenho. Era aquela máquina que tritura lá, vamos supor, cana-de-açúcar, né? Para fazer cana-de-açúcar, para fazer o melado da cana-de-açúcar. Então, aquele companheiro, quando reencarnou, ele teria que perder o braço também. Teria que perder o braço. É uma questão de ação e reação, né? É uma questão mais ou menos assim, né? O resultado das questões anteriores. Mas ele praticou tanto bem, ele foi uma pessoa tão boa com os empregados, que ele tinha uma empresa, uma pessoa tão boa, inclusive os empregados o convidavam para ser padrinho de casamento, padrinho de filhos que nasciam depois, e ele era uma pessoa boa. E um dia ele, mexendo na máquina, que ele tinha aqui, aquelas máquinas gráficas de cortar papel, ele deixou o dedinho, né? Deu mole no dedinho e perdeu o dedo. E ele se sentiu desprotegido. E na reunião mediúnica foi comunicado que ele deveria perder o braço, porque em outra encarnação ele teve essas questões. Ele só perdeu o dedinho. Então, quando a gente está no bem, a gente pode ver adequar as nossas faltas, né? Necessidades. Mas Deus não não permite o mal. Ele permite que as leis sejam cumpridas. Deus é de justiça, mas é de misericórdia também. Então, nós é que devemos fazer a nossa parte, não? Questão 552, e fala, pergunta Kardec, o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Resposta, algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande,
O que é o poder magnético? O poder magnético é a faculdade anímica que todos nós temos. É um poder que nós acumulamos nas nossas encarnações anteriores, nos fortalecemos e utilizamos aquele poder para o bem ou para o mal. Poder de que podem fazer mau uso se seus próprios espíritos forem maus, e neste caso podem ser secundados por outros maus espíritos. Mas não creias nesse pretenso poder mágico, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados, e principalmente mal compreendidos. Então, o poder magnético, a gente utiliza ele para o bem quando a gente vai oferecer o nosso serviço na Câmara de Passes. É um poder magnético que sai de nós, associado ao magnetismo espiritual. Pode fazer assim, pode amenizar as dores, pode inclusive curar se for a vontade de Deus. É um poder forte que o ser humano tem, e alguns são catalogados como médios de cura. Embora a gente saiba que quem cura é Deus, é Jesus, mas existem certos médicos que têm esse poder magnético muito forte. E da mesma forma que existem aqueles que utilizam esse poder magnético para o mal, para fazer mal. Isso é questão de escolha, e eles vão sofrer as consequências das suas escolhas. Todos vamos receber aquilo que nós oferecemos, aquilo que nós damos para a vida, para a natureza, para o universo, para Deus. Questão 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com auxílio dos quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Esse efeito é o de torná-las ridículas se tem boa fé. No caso contrário, são malandros que merecem um castigo. Todas as formas são charlatanice. Não há palavra sacramental alguma, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois estes só são atraídos pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. Porque quando eu elejo algum talismã como talismã da sorte, e acho que aquele talismã realmente está fazendo efeito, nós nos colocamos numa posição de ingenuidade, porque a doutrina espírita, para nós já sabemos que aquilo ali não tem poder algum. O poder está em nós, o poder está no nosso pensamento. Muitas vezes a gente pode utilizar determinada utensílio ou qualquer, vamos supor, um crucifixo para alguém está obsediado para tirar a obsessão daquela pessoa e bater com o crucifixo. Eles vão rir. O crucifixo não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Mas pode ser que com o pensamento para aquele crucifixo, ele possa atrair outros pensamentos bons que vão nos auxiliar ali, mas não é o crucifixo que vai realizar, que vai afastar aquele espírito. Não é aqueles 3 pulinhos que a gente vai dar no final do ano, ou 7, lá nas ondas do mar, que vai trazer sorte para a gente. Não é aquela trouxinha com
as sementes de uva que a gente bota no bolso, que vai trazer dinheiro para a gente, não. O que vai trazer dinheiro para a gente é a gente trabalhar, a gente evoluir, a gente crescer como espíritos, estudando, trabalhando. Aquilo vai dar um progresso para a gente, mas não é essas coisinhas, não. Isso é coisa ainda dos nossos antepassados, não é? Que a gente traz ainda isso conosco. O que faz a gente caminhar, evoluir, é o trabalho que a gente vai desenvolver. Os nossos pensamentos, sim, podem atrair os bons espíritos para nos auxiliar nos nossos empreendimentos, mas essas outras coisas não. 554. Aquele, mais ou menos que eu falei agora, sendo talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento, sim. O talismã pode ser um sinal, sim. A natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. Em todo caso, se denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorece os espíritos imperfeitos e zombeteiros. Porque quando a gente quer alcançar um objetivo e pensa, começa a imaginar que determinado talismã vai nos conduzir, porque a gente está querendo uma coisa material. Está querendo uma coisa material. Então não tem um objetivo, um objetivo, não é que não seja nobre, a palavra não é essa, mas que as coisas que a gente adquire materialmente também é nobre, se a gente se esforça, a gente trabalha e pratica as boas ações para conseguir, não é esse o termo. Mas quando a gente procura receber algo material à custa desses conchavos, com talismãs, com qualquer um objeto, a gente está demonstrando o quê? Uma fragilidade moral, né? Porque a gente não está buscando o nosso esforço, a gente quer que chegue em nossas mãos. A gente quer que aquilo chegue para a gente sem a gente buscar o esforço, colocando os nossos esforços aonde? Naquela coisa ali. Isso não vai vencer, vai servir apenas de zombaria para os espíritos que a gente quer que nos favoreça. E 55, que se deve atribuir ao qualificativo feiticeiro. Aqueles que chamados feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como o poder magnético ou a segunda vida. O poder magnético como eu falei, a faculdade anímica que aquele espírito tem, por conta da sua evolução no trabalho da sua vida de evolução como espírito. Vem trazendo aquele poder para ele hoje ele poder desenvolver, ter um poder magnético mais forte, né? E a segunda vista, ela prevê, ela caracteriza uma mediunidade. A segunda vista caracteriza uma mediunidade, que a gente está recebendo uma espécie de mediunidade que nos permite ter uma visão, além dessa visão corporal, que a gente vê além, a gente vê através de qualquer obstáculo, a gente vê o que se passa em outro lugar, uma segunda vista, né? Sem que a gente esteja presente naquele lugar, a gente vê alguma outra coisa, e isso é uma mediunidade. Isso os espíritos nos permitindo ter essa visão. E então eles fazem coisas que não compreendeis, que nós julgamos como um poder sobrenatural. Vossos sábios não têm muitas vezes passado por feiticeiros aos olhos ignorantes. Então, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave
de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas. Então é isso, né? Então é isso. Esses feiticeiros nada mais são do que espíritos que têm esse poder magnético. Tem esse poder magnético e alcançaram já uma evolução nesse sentido. Agora, a escolha que eles fazem, se é para auxiliar ou se é para prejudicar, eles vão sofrer as consequências sobre isso. 556. Algumas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque. O poder magnético pode chegar até aí, quando é secundado pela pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em auxílio. Esse poder magnético, quando é secundado pelos espíritos superiores, quando a gente tem a intenção de fazer o bem, porque desde que haja qualquer interesse pessoal, você já está perdendo a capacidade de executar um trabalho profícuo. Se tiver interesse pessoal, já está diminuindo as suas possibilidades. Por exemplo, na Casa Espírita nós temos esse trabalho de fazer o bem, de ter uma conversa fraterna, de dar o passe. Se a gente está auxiliando o outro com outra intenção de ter um interesse próprio, a gente já está perdendo a assistência dos bons espíritos e não estamos alcançando o objetivo pelo qual a mediunidade nos foi dada, pelo qual esse poder magnético nos foi permitido. Ele não nos foi dado, porque é uma conquista nossa. Isso é uma conquista, mas ele pode ser suspenso. Pode ser suspenso, né? A mediunidade pode ser suspensa também. Nós não vamos perder aquilo que nós já alcançamos com o tempo, mas pode ser suspenso, porque está fazendo mal a nós e aos outros. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Então, se houver interesse pessoal, é preciso desconfiar, né? E também as coisas como são contadas, né? Não são contadas na crendice popular, né? Vamos para a última questão, o horário também chegou, sobre as bênçãos e maldições. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles que delas são objeto? Resposta: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gêneros opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Essa influência, porém, só acontece pela vontade de Deus e com acréscimo de prova para aquele que dela objeto. Aliás, geralmente os maus são amaldiçoados e os bons abençoados. A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Ela só atinge o maldito se ele for mal, e sua proteção só envolve aquele que a merece. Então, não adianta a pessoa querer o mal do outro e lançar uma blasfêmia ou uma injúria para ele, achando que aquilo vai pegar. Não vai. Só vai acontecer se a gente receber aquilo ali e colocar, introjetar na nossa mente. A culpa, a consciência pesada pode criar uma espécie de fragilidade para a gente, né? O que comanda é o nosso pensamento sempre. A pessoa pode desejar um mal para a gente, se a gente não tiver naquela sintonia, a gente não vai ser atingido, não. A gente vai seguir o nosso caminho e ele vai ficar com a maldição dele, com a blasfêmia dele. Porque todo aquele que lança esse tipo de situação, ele vai ser responsabilizado. Ele vai sofrer as consequências daquela ação. Então vai depender tudo da nossa conduta e como a gente vai receber. Da mesma forma, as bênçãos.
embora as bênçãos sejam diferentes, porque toda bênção é que Deus te abençoe. Não é? Quando alguém pede a bênção, antigamente, agora não tanto, mas benção mãe, benção pai, né? Os filhos tinham o costume de pedir bênção aos pais. Às vezes, o pai e a mãe falavam, né? E não estava exprimindo aquele pensamento, vai dizer, Deus te abençoe, menino, vai dormir, Deus te abençoe. Mas só em falar aquilo ali, Deus te abençoe, aquilo já tem um poder dentro daquela pessoa que pede a bênção muito grande. Não é? Ela sente aquela, ela se sente amada, ela se sente querido. Tão importante essa bênção, sim, daquele espírito, ela sente, aquilo entra dentro dela, fortalecendo ela. Agora, com relação ao mal, não. Só se a gente deixar que aquilo penetre em nós. Então, meus irmãos, vamos cuidar do nosso pensamento, vamos nos proteger através da oração, através do trabalho no bem, do auxílio ao próximo, que a gente vai estar nesse guarda-chuva protetivo que Deus reservou para nós. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre, com a graça de Deus. Obrigada, companheiro. Aliás, companheiros, tá? Gratidão pelos esclarecimentos. Vamos agora aos recadinhos e depois nós teremos o nosso passe. Quarta-feira que vem, nós teremos como palestrante Miriam Machado, que vai falar sobre uma família especial de Betânia. Imperdível, né? Na próxima sexta, nós teremos... Ixi, esqueci de anotar. Lê para mim, Danival, por favor. Eu e o... Perdão. Renata e Hugo. Poxa vida, nosso companheirinho de lição. Renata, nossa coordenadora de grupo de estudos. Poxa, misericórdia aí, tá nesse serzinho aqui falível. Qual o tema, Renata? Fora da caridade pela salvação. Gente, impedível. Fora da caridade, não há salvação. Perfeito. Gratidão aí, Renata. Nós temos vagas ainda para os grupos de estudos. Sexta-feira, às 5 horas, eu e a Cristina, nós somos as dirigentes do grupo e nós estamos carecendo de companheiros. Então, quem quiser, puder, faça propagandas aí, por favor, para nós arrecadarmos alunos. Sábado, na evangelização, algumas turminhas, nós também temos vagas. Na nossa turma de mocidade, né, Felipe? Ainda tem uma cadeirinha lá sobrando, cabe sempre mais um. Um outro recadinho aqui. Quem fez conversa fraterna quarta passada? Hoje não, tá, gente? Não tem, não. Quarta-feira passada ou da outra sexta, se quiser pegar a resposta, eu estarei ali na salinha do som e eu posso fazer essa entrega, tá bom? Outra coisa que eu percebi é quando nós chegamos a casa e trazemos a nossa garrafinha de água fluidificada, eu sei que a espiritualidade chega ante nós, trabalha na orientação, com os trabalhadores da casa, fazem curas aqui enquanto nós estivermos no salão. Mas é interessante que a água fluidificada seja depositada naquela mesinha ali, quem quiser com o nome, para estar trocado, né? E nós colocaremos na sala de passe. Então, na hora de fluidificar a nossa aguinha, faz a fluidificação de todas. Então, quem quiser lembrar, hoje no Prebete, né? Coloca ali na mesinha que nós colocamos lá dentro. Isso não significa que quem sentar com a sua aguinha, ela não seja fluidificada. Tá bom? Podemos ir ao passe, vamos à prece final agora. O passe não é obrigatório, quem estiver precisando dessa troca energética, é só ficar sentadinho, que a nossa companheira Luciana irá colocar 12 por vez, né, Luciana?
então, meus irmãos, vamos agradecer ao Pai misericordioso a oportunidade que todos nós tivemos de estar aqui, estudando um pouquinho mais, fazendo as reflexões necessárias, esclarecendo sobre os conhecimentos da nossa doutrina, que possamos, Pai, praticar cada vez mais a caridade, o amor ao próximo, sermos pessoas melhores. Te pedimos, Pai, que cada lar aqui representado possa ser abençoado por Ti, que ninguém fique refratário em seus pedidos, que a espiritualidade maior, se não puder resolver de acordo com o nosso imediatismo, mas que possa consolar, que possamos ter a resignação de esperar a solução das nossas petições, porque sabemos que em breve seremos tocados em nossos corações, orientados à melhor forma de agir e concretizarmos os nossos sonhos, os nossos desejos, principalmente os espirituais. Abençoa, Pai, cada um de nós aqui presente, que possamos levar esse amor, essa energia boa para os nossos amores no nosso lar, no nosso convívio social. Gratidão, Pai. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus.